10h58. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM, Agenda Cultural. O espetáculo Transpassar continua em cartaz nesta quinta no Teatro Hermilo Borba Filho, a partir das 20h. A peça aborda questões como a violência, preconceito e solidão da mulher trans. Ingressos à venda na hora e local do evento. Nesta quinta, a banda Aventuras lança o EP Amanhã Não Será Como Hoje, a partir das 20h no Edifício Texas, localizado no bairro da Boa Vista. O EP começou a ser produzido ainda no ano passado e conta com 4 faixas do repertório do grupo. O evento é gratuito. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, com imagens do estúdio em nossa página Programa Fora da Curva. Desde o governo Michel Temer, a reforma da Previdência vem sendo tratada como a principal pauta para o futuro do país. Como ele não conseguiu aprovar a reforma no Congresso, agora é a prioridade do governo Bolsonaro. Baseada no discurso do rombo da Previdência e na necessidade de cortar privilégios no sistema previdenciário, a proposta apresentada pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes, vem sendo criticada por dificultar a aposentadoria das pessoas mais pobres e por não atacar realmente os problemas da Previdência. Por isso, o programa de hoje pergunta: quais são os mitos da reforma da Previdência? Para debater e responder essa questão, estamos com o vice-presidente de Tecnologia da Informação da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, Paulo Correia de Melo. Olá, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, minha amiga. Para mim é um prazer estar aqui presente. Inclusive, eu já sou conhecido daqui, né? Porque eu sou fã do Hugo Martins, que é esse propagador do carnaval. E como compositor e também sou metido a cantor, né? Na época do carnaval sempre faço uma visita para ele, e hoje aqui de volta para falar da reforma, que esse é um tema que é fascinante, é polêmico, e que eu acho que o debate é importante para que a gente exponha a sociedade ao par da situação, né? Sim. Uma reforma que realmente ela não é boa. Se você me perguntar se nós da ANFIP, o funcionário público em si, a própria sociedade bem esclarecida, se é a favor da reforma, nós somos a favor de uma reforma. Mas não é essa que está aí. Porque vamos entender bem, ponto a ponto, vamos aprofundar ao longo do programa. Com certeza. Deixa eu só avisar o ouvinte que também nós estamos aguardando a presença, a chegada do presidente do Sindifisco e professor de Direito Tributário da Unicap, João Hélio Coutinho, que logo mais estará aqui com a gente para participar dessa conversa. Quem quiser participar, enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode mandar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Então, Paulo, vamos começar entendendo um pouco por que essa reforma não é boa para o trabalhador. Então, veja bem, hoje nós temos, atualmente, o nosso sistema, ele não é bom, mas comparado com essa reforma que eles querem colocar, com certeza vai acabar de vez com o direito do trabalhador se aposentar. As regras que estão ali, elas são muito, muito pesadas. É tirar do mercado de trabalho o direito do trabalhador à sua aposentadoria. E se não vejamos, na regra atual hoje, por exemplo, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição,
Certo. Temos a aposentadoria por idade, temos a aposentadoria por invalidez e temos a aposentadoria especial. É aquela aposentadoria, a aposentadoria também do trabalhador rural, Sim. do professor, enfim. E temos a aposentadoria especial, que é aquele pessoal que exerce sua atividade em atividades insalubres, Certo. né, nocivas à sua saúde. Sim. E a nova reforma, ela vai acabar com tudo isso e criar uma única aposentadoria, que é a aposentadoria por idade. A aposentadoria proporcional mesmo. Então, veja, vamos começar a falar da aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, uma aposentadoria por tempo de contribuição, você tem duas situações para requerê-la. Você completar homem 35 anos de idade e mulher 30 anos. Então, com essas idades, com esse tempo de contribuição, um homem chegou a 35 anos, ele já pode requerer a sua aposentadoria. Independente da idade que tenha. Exatamente. E a mulher com 30 anos também já pode requerer sua aposentadoria, também independente da idade. Certo. Nessa proposta, ele apenas vai ter o problema do fator previdenciário. Ele vai ter uma perdazinha porque é feito o cálculo e no benefício se aplica o fator previdenciário e ele tem uma queda. Certo? Por sinal, uma queda bem substancial, diga-se de passagem. Mas acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Porque a reforma atual acaba. Exato. Acaba. A outra parte da aposentadoria por tempo de contribuição é a aplicação daqueles pontos do 85,95, que hoje, esse ano, já é 86,96. Ou seja, cada ano aumenta. Homem 35 anos hoje, se ele aplicar a regra do 86,96, 35 e 61, que daria 96. E mulher 30 e 51. Ou seja, a soma da idade com a soma do tempo de contribuição tem que dar essa pontuação. E mulher 30 e 56. Então, hoje a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem esses dois itens. Tem também a aposentadoria por idade, que essa daí é a que eu acho um absurdo ela ficar de fora da reforma. Porque se você for olhar direitinho, o percentual maior de aposentadoria por idade é a aposentadoria por idade. Não é o tempo de contribuição, não. É por idade. Em que hoje o sistema atual, eu estou falando do sistema atual para depois a gente aplicar o que o governo quer hoje. A aposentadoria por idade, a mulher com 60 anos e 15 anos de contribuição e o homem com 65 e 15 anos de contribuição, ele também já adquire o seu direito à aposentadoria. Certo? A aposentadoria por invalidez, ela hoje é 100%. Cidadão se aposenta por invalidez é 100%. Esse por invalidez é o BPC que você fala? Não. O BPC, não, inclusive... já é outra coisa, aliás, que também está correndo risco de sair. Exatamente. Né? O BPC, inclusive, eu sou contra o BPC na reforma da Previdência. Por que eu sou contra? Porque ele está tratando da reforma da Previdência. BPC não é Previdência. Sim. BPC faz parte da assistência. Da assistência social. Assistência social, que é o da Lei Orgânica da Assistência Social. É o benefício de prestação continuada, né? Para aquelas pessoas que não têm condições de trabalhar. Exatamente. Né? O BPC ele está amparado pela Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Então, ele não é benefício. Na verdade, o que eu entendo, isso é um posicionamento meu, quando o governo jogou o BPC dentro da reforma da Previdência, ele está usando, para mim, isso é minha opinião, eu acho que eu entendo que isso aí é uma válvula de escape. Como muita gente não vai conseguir se aposentar no sistema atual, corre para a LOAS, corre para o BPC, tá certo? Inclusive, o BPC, ele está reduzindo a idade, que era 65, está reduzindo para 60 e pagar R$400. Quer dizer, isso é um absurdo. Um absurdo. Porque não pagar é um absurdo. Nem um salário mínimo. Não, porque hoje é o mínimo. Uma pessoa com 65 anos, certo? Que nunca trabalhou ou deficiente, que der entrada hoje no BPC, ele vai ter o salário mínimo. Se a pessoa já é difícil você viver com um salário mínimo, imagine viver com R$400. Que é a proposta da reforma da Previdência. A proposta é só vai ter direito a chegar a um salário mínimo a partir de 70 anos. Então, isso para mim, além de ser um absurdo, eu estou achando que isso aí é válvula de escape. Por quê? Porque a proposta hoje, atual, uma vez ela passando, eu acho que não passa. Mas uma vez ela passando, digamos, vamos partir do ponto de vista que ela passou.
pode ter certeza que o trabalhador, você que é jovem, a menina ali que é jovem, o rapaz aqui, eles vão ter dificuldade de chegar a essa aposentadoria. E muita gente não vai chegar. Aí o resultado, se não chegar a aposentadoria, vai para o BPC. Aí por que o BPC é bom para o governo? Porque o BPC tem 2 pontos bons para ele. Primeiro, o BPC, por não ser previdência, ele não repassa para dependentes em caso de morte do beneficiário. Entendi. O BPC não tem 13º. Então o governo já ganha aí. Sim. Em 2 itens. Sim. E ainda por cima pagar R$400. Isso é um absurdo, gente. Sim. Então o que é que está sendo a proposta hoje? Ele acaba com todas essas aposentadorias e cria aquela proposta da idade com o tempo, que esse tempo para mim, é onde está o maior absurdo do governo. Porque hoje você com 15 anos, você já tem a condição mínima. Com 15 anos de contribuição. Você já tem a condição mínima. Sim. Quando ele joga para 20, gente, isso aí vai dificultar muito o trabalhador. Sim. No papel, isso funciona bonitinho, mas bonitinho mesmo. Mas vamos para a prática. Para o servidor público, ele não vai ser tão afetado esses 20 anos, não. Tá certo? Bom dia, meu amigo. Deixa eu cumprimentar a chegada aqui do presidente do Sindifisco e professor de Direito Tributário da Unicap, João Hélio Coutinho. Olá, João Hélio, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado a você, Paula. Muito obrigado a Paulo também aqui. Obrigado também. Presente aqui, é uma honra participar aqui dessa conversa com vocês. A gente está discutindo justamente os pontos, né, que a reforma da Previdência quer modificar, né? E aí Paulo está explicando essa retirada do tempo de contribuição e somente valer na reforma a idade mínima, né, Paulo? Aliás, eu quero até agradecer ao João Hélio, que a minha presença aqui foi graças ao convite dele, né? Que bom, que bom. Então, veja bem, com essa nova reforma, o que é que ele quer colocar? 65 anos para homem e 62 para mulher. E o tempo mínimo de contribuição, 20 anos. Esse 20 anos é o que mais me preocupa. Para a iniciativa privada, gente, isso vai ser um absurdo. Porque você há de convir que, se eu lhe perguntar, você conhece alguém que tem longevidade na iniciativa privada no mesmo emprego? Não tem. É muito difícil. Pega um cidadão que começou com 20 anos de trabalho e ele hoje está com 50 anos. Se você perguntar para ele, você tem 30 anos de contribuição, que 20 para 50 dá 30. Sim. Ele não vai ter. Não vai ter. Normalmente, eu tenho casos práticos, eu vou citar aqui para você. Normalmente, um cara com 50 anos que começou aos 20, ele vai ter em torno de 14, 15, concorda comigo? Ele vai ter nessa faixa, porque os empregos na iniciativa privada, você entra hoje no emprego, perde o emprego, passa 1 ano, 2 ou meses, arruma outro e assim vai. Então, o que é que vai acontecer? Cada vez que você ficar tempo parado, a sua idade vai, todo ano você vai completar a primavera. O tempo está passando e a contribuição vai parar ali. Então ele vai empurrando cada vez mais para chegar a esses 20. Sim. E é preciso a gente entender que a gente vive, gente, num país em que uma pessoa a partir dos 40 anos já é considerado velho para o mercado de trabalho. Eu tenho um exemplo prático, eu dei uma palestra o ano passado ainda na reforma do Temer, numa faculdade em Igaraçu, em que na sala, graças a Deus, tinha presença desse rapaz. Lamentável a situação, mas para mim foi válido. O rapaz estava com 57 anos, com 49 anos ele perdeu o emprego. Há 8 anos que ele não conseguiu emprego. E ele só tinha 12 anos de contribuição. Pois é. Ele com 49 tinha 12. Então observe, esse rapaz com 49, há 8 anos sem arrumar emprego, 57 anos, o mercado para ele se fechou mais ainda. E ele não consegue o emprego. Então esse cidadão, ele vai chegar aos 65, mas ele está lá parado os 12. Ele chega aos 65, mas não chegou aos 20. Ele vai ter que trabalhar, conseguir esses 8 anos, só Deus sabe se como. Você me permite, Paulo, eu até acrescentaria um porém aí. É o seguinte, a cada ano a situação fica mais complicada para uma pessoa, como descrito nesse seu exemplo. Por quê? A cada ano aumenta o número de anos da pessoa, ou seja, a idade da pessoa, e o que dificulta. E o mercado de trabalho ele é muito paradoxal. Ele diz, mas olha, que você que é um profissional, por que é que você está 2, 3 anos fora do mercado? Então você tem algum problema, não vou lhe contratar.
Então você não contrata por conta da idade e não contrata porque o profissional está fora do mercado. Exatamente. Então veja que sinuca de bico o trabalhador fica. E sendo muito otimista, o que a gente observa é que no regime geral, Paulo me corrija por favor, se eu estiver dando um número inexato, o que nós temos como média é o seguinte: a cada 12 meses você tem sendo muito otimista, 9 meses de contribuição. Por conta da rotatividade no emprego, você dificilmente tem os 12 meses de contribuição. Não é verdade? Exatamente. Então a gente vai ter aí uma perda imensa, né? Exatamente. De possibilidade de atingir a aposentadoria com essa reforma, nesse modelo. Então, veja só. Então, o que é que acontece? Hoje, essa reforma passar, ela vai ser proporcional já de cara, porque os 20 anos de contribuição, 62 mulheres e 65 homens. Se o cara chegar aos 65 e 20 de contribuição, a aposentadoria dele vai ser 60% da média. E essa média é que eu também chamo a atenção, que é outra excrescência do governo. Porque hoje a média ela é calculada em cima dos 80% dos melhores salários. Certo. O que o governo quer também jogar não é os 80%, é todo o período. Todo o período. Então a média vai cair. Ela já cai com os 80%. Imagina ela toda. Vai cair mais ainda. Certo. Então é tirar dinheiro do trabalhador. Sim. Tá certo? Sim. Então o que eu entendo é o seguinte, na minha ótica, eu ia começar de trás para frente, mas o que você leu foi tão importante que eu acabei começando lá do comecinho. Sim. Eu peguei uns dados aqui, são dados, não sou eu que estou dizendo, está aqui. O governo devia primeiro, antes de pensar numa reforma, corrigir os desmandos que já vêm desde os governos passados, né? Nós tivemos aqui desvios históricos, né? De construção de Brasília, a Transamazônica, certo? Assaltos apropriados da União. Isso tudo foram dados que eu coletei, que o governo construiu Transamazônica, todo mundo sabe que o que se fala Ponte Rio-Niterói, Angra. Então foram dinheiro desviado da Previdência. Isso aí já é uma atitude inconstitucional. Por quê? Porque o dinheiro da Previdência está lá, previsto em lei, que ele tem que ser usado exclusivamente para duas coisas: pagamento de benefícios e a taxa de administração, que pode ser até 2%. Então não se pode tirar dinheiro da Previdência para nada, só para isto. E o que é que a gente está vendo aí? Esses desvios foram tirados da Previdência, tá certo? Outra coisa que o governo devia também olhar, que é uma coisa que é um uso indevido, né, do dinheiro que é da aposentadoria dos trabalhadores. Aí eles falam em déficit da Previdência. Sim. E eu pergunto, déficit, como é que a gente pode chamar de déficit? Tirando o dinheiro da Previdência. Você não vai tirar dinheiro de déficit. Você tem que tirar e onde não tem déficit, né? Sim. Onde não tem déficit, tá certo? Sim, ou seja, se está se tirando dinheiro é porque não existe déficit. Não existe déficit. Na realidade, é um grande caixa que está sendo usado em outros... A nossa Anfip hoje contesta esse déficit por isso. Porque eu jamais... Onde é que você vai tirar dinheiro do negativo, gente? Não existe isso. Então, veja bem. Tem esse lado. Tem o lado dos parlamentares em débito com a União, que hoje soma 90 bilhões só dos parlamentares em débito com a União. Que tipo de débito é esse Muito dos parlamentares? Simples. Parlamentares que são empresários, certo? Os financiadores de campanha. Sim. Que você sabe que ali dentro tem muitos políticos, senadores e deputados que são empresários. Sim. O relator da Previdência do Michel Temer, eu tentei localizar nos 100 maiores devedores, dizem que ele está lá dentro, eu não sei. O anterior, não me lembro do nome dele. Era um dos devedores da Previdência. Aí eu pergunto, qual é a moral que tem um cidadão que tem um débito enorme com a Previdência falar de reforma de Previdência? Quer então dizer, o governo... Tem os devedores da Previdência e ainda tem a renúncia fiscal. Exatamente. Né, a renúncia fiscal, os devedores e, engraçado, quem paga a Previdência, quem contribui com a Previdência é que é chamado para pagar pelo déficit da Previdência. E o pior, gente, vamos ser muito sinceros, a pagar com a própria vida. Não quero ser dramático não aqui. Mas você não está sendo dramático, você está falando a verdade. Porque quando você pega uma pessoa e você dificulta o acesso dela a um benefício previdenciário, como no caso dos trabalhadores rurais, você está matando essa pessoa, gente. Você pega um trabalhador que a vida toda laboral dele, ele contribuiu com a Previdência, e você quer
impor a ele um benefício que é 60% da média de todas as contribuições, ou seja, de quando ele começou a trabalhar, que o normal é que quando todos nós começamos a trabalhar, nosso salário é menor, não é verdade? Sim. Porque a gente não tem, via de regra, nenhuma expertise naquela atividade. E ao longo da vida a gente vai galgando algumas melhoras, né? É o normal. E você pegar uma média de aposentadoria, calcular 60% sobre isso, e o pior, depois que se chega a esse valor reduzido, qual a política de reajuste disso? Né? Então, justamente naquela idade onde você demanda, por exemplo, maiores cuidados médicos, remédio e tudo, você Quando vai você tem ter mais uma conforto. queda de renda, mais conforto, você tem uma queda absurda no seu Substancial, rendimento. né? Substancial. Quer dizer que nessa proposta é 60% da média de salários da vida Exatamente. toda. Todo Pois período é. contributivo. É incrível mesmo. É. Né? Então, aquela história, porque e a tem... aposentadoria rural também está sendo questionada. Isso é questionada, né? A proposta é retirar a Retirar. aposentadoria. É como dificultar é que vai o ficar acesso. O trabalhador rural nessa história? Dificultar o acesso ao trabalhador rural, né? Aumentar para que ele tenha acesso a um salário mínimo, a idade seria de 65, passaria para 70 anos. Justamente aquele que trabalhou no sol, né? Na chuva, na plantação, no trabalho duro. Exatamente. E o problema é o seguinte, gente, quem precisa disso, né, de ter uma aposentadoria rural, é aquela pessoa que ao longo teve uma vida precária, ao longo de toda a sua existência, com alimentação deficitária, moradia deficitária. Então, é uma pessoa que a expectativa de vida não é alta. Muito provavelmente ele não vai alcançar essa idade para receber o benefício. Quando Paulo estava falando aqui, por exemplo, do aumento do tempo de contribuição mínima de 15 para 20 anos, eu estava me lembrando de uma estatística nacional, né? É que em alguns estados da federação, só 3% dos trabalhadores chegam à aposentadoria com 20 anos de contribuição. Tem alguns estados que é isso. Quantos por cento? 3. Nossa. Em alguns estados, né? Por exemplo, alguns estados do 97 norte. não Se eu chega. não me engano, 97. Tocantins é esse estado. Sim. Eu precisaria rever a estatística. Mas em alguns que tem uma situação melhor, só 70%, né? Aliás, só 30%, desculpe. E em outros que a situação é mais crítica, é 3%. Na reforma da Previdência, essa que está posta aí pelo ministro Paulo Guedes, existe a possibilidade do aposentado receber 100% do benefício Existe se ele trabalhar que 40 situação? anos. se contribuir por 40 anos? 40 anos. Ou seja, a gente está vendo aqui pelos dados que não consegue. Veja bem. Só 3%. Para o servidor público, ele chega. Eu, por exemplo, trabalhei até 39 anos, quase 40 anos. Porque para o servidor público, a pancada é menor. Concorda com você, servidor público, sabe disso. Sim. Porque, normalmente, quem entra no serviço público, a longevidade dele vai. Certo? Eu trabalhei 39 anos, dos 39, 32 foram de serviço público, 7 em iniciativa privada. Mas eu pergunto, qual a iniciativa privada que vai ter um funcionário trabalhar 40 anos? Não tem, gente. Não tem. Na verdade, é acabar. Certo? Ela é uma excrescência. Eu sempre digo, essa reforma da Previdência, ela passar... Aliás, ela está até pior do que a do Temer. Muito pior. Muito pior. A gente já achava do Temer um absurdo. Essa do Bolsonaro é muito pior. E outros aspectos que a gente ainda não falou. Que principalmente quando ele já fala mudar o regime solidário para o regime de capitalização. Sim. Meu amigo, isso aí vai acabar. E a gente já tem a experiência do Chile. Olha. Agora você veja, quem foi Paulo Guedes? Um cara que trabalhou no regime de capitalização do Chile, dono do BTG. Porque esse regime de capitalização, na verdade, só vai beneficiar os donos de bancos. Você veja uma coisa, quero entender como é que funciona essa questão da capitalização, veja só uma coisa absurda. Atualmente, os trabalhadores, os empregadores também, né, tem o recolhimento da previdência do empregado e do empregador. Essas receitas previdenciárias são receitas públicas e entram na conta do poder público, no caso da União, no caso do regime geral de previdência, no caso dos estados, no caso dos regimes próprios e dos municípios. Agora, imaginem o seguinte,
do ponto de vista macro. A partir do momento que você tem um regime de capitalização, essas receitas que serão apenas dos trabalhadores, veja o grande pulo do gato aí, os empregadores públicos e privados deixarão de contribuir. Nessa reforma da Previdência tem essa proposta. Então, só quem contribuirá para a Previdência é o empregado, seja o servidor público, seja o empregado regido pelo regime geral de Previdência. Muito bem, mas esses valores, essas importâncias, serão depositadas no sistema financeiro, no sistema bancário. Estima-se alguma coisa em torno de 322 bilhões ano. Muito bem, só que agora ele entra como receita privada e não como receita pública. Exatamente. Mas o governo precisa desse dinheiro e vai tomar esse dinheiro emprestado, um dinheiro que atualmente era dele. Veja a incoerência do sistema de capitalização. Não faz sentido. Não faz sentido. É a mesma coisa que eu dissesse assim, olha, eu vou depositar na minha continha R$100 por mês aqui para um projeto meu aí, fazer uma viagem, alguma coisa. Estou lá. Aí agora, em vez de eu depositar na minha conta, eu deposito na conta de alguém e depois vou tomar o dinheiro emprestado, que é meu, tá certo? Para fazer essa minha viagem. Como é que se faz essa ginástica legislativa? Não sei como é que se faz. Quem tem o interesse, no caso, né, o sistema financeiro, cria todo um aparato midiático de que isso é a salvação do país, que é a melhor coisa do mundo. Só que onde teve o sistema de capitalização, não só no Chile, que foi um desastre ainda hoje, os países estão migrando, ou seja, privatizar e estão reestatizando a Previdência. É um problema. Estão desfazendo o que fizeram. Então, o processo do Chile, ele não não serve de modelo, ele serve de antimodelo. Né? Ou seja, o que você não deve fazer com a Previdência é o que foi feito, por exemplo, no Chile e em outros países que embarcaram nessa conversa, né, de que o sistema... Aí quebrou por quê? Para explicar bem ao ouvinte, assim, por que quebrou? Quebrou pelo seguinte, não imagine, vou dar um exemplo, que eu fosse um trabalhador e estivesse submetido ao regime de capitalização. Eu todo mês eu faria um aporte, um depósito, né, numa conta vinculada por iniciativa própria. Seria obrigado, porque a lei me obrigaria, mas eu depositaria, por exemplo, numa determinada instituição financeira. Durante 30, 35, 40 anos estaria eu depositando. Eu tinha um valor fixo, ou um valor estabelecido, ou melhor, um valor definido de contribuição, mas não tenho nenhuma garantia do valor do benefício. Então eu posso contribuir durante 40 anos, por exemplo, esperando me aposentar com 5 mil, 6 mil reais. E quando eu for me aposentar depois de 40 anos de contribuição, o banco diz, olha, só tem 800 reais aqui para você, porque houve uma oscilação de mercado, os investimentos não foram bons. Ou seja, não existe essa é a garantia que o Paulo Guedes quer falar para a gente. Esse o modelo. É um sistema de capitalização, gente, ele tem contribuições definidas, mas o benefício é indefinido. Então não adianta. Você, por exemplo, contribuiu... Quer dizer, é mais incerto do que mesmo uma previdência privada que muito você mais. vai ao banco e contrata e faz o contrato sabendo quanto você vai ganhar. Era melhor que você não tivesse previdência nenhuma. Você pegasse o seu dinheiro, fosse uma pessoa disciplinada e dissesse assim, olha, do meu dinheiro, meu salário, dos meus rendimentos mensais, eu vou reservar X%, vamos supor, 10%, e vou depositar numa conta minha, de um investimento aí, um fundo de investimento, alguma coisa. Pelo menos você acompanha o extrato daquilo ali. E você deposita nesse fundo que você não vai ter
nenhum conhecimento da gerência, nenhum controle sobre ele. Porque no fundo que você é livre para depositar, você deposita no banco X, no banco Y, se você achar que o rendimento ali é ruim, você retira. Aí eles dizem, mas tem portabilidade, você também pode sair de um para outro fundo de previdência. Pode, mas tudo com as mesmas regras, tudo a mesma coisa. É diferente você ter um investimento, mesmo no banco privado, que há uma livre concorrência, sim, de um investimento que você é compulsoriamente obrigado a depositar naquele tipo de fundo. Entendeu? Sim. Então, para você, tem muitos ônus e os bônus não são nada garantidos. Ô, João Hélio. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta discutindo quais os mitos da reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Daqui a pouco na nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM, Agenda Cultural. A Quinta da Música Popular Pernambucana recebe nesta quinta os cantores Isadora Mello e Tom Fio para um encontro marcante no Café Liberal, localizado no Recife Antigo, a partir das 8h30 da noite. Os intérpretes contam com um acompanhamento super especial do instrumentista Juliano Holanda, que também é uma das atrações do show. Ingressos à venda na hora e local do evento. O Quilombo Experimental, localizado no bairro de Dois Irmãos, agita a noite desta quinta-feira com mais um baile Forró na Mata. O grupo Forró Divinório conta com a participação de Júlia Costela na sanfona a partir das 9 da noite. Ingressos à venda na hora e local do evento. Universitária FM, Agenda Cultural. Todos sábados às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. O programa Fora da Curva está de volta e hoje estamos perguntando quais são os mitos da reforma da Previdência. Para fazer essa análise, recebemos o presidente do Sindifisco e professor de Direito Tributário da Unicap, João Hélio Coutinho, e o vice-presidente de Tecnologia da Informação da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, Paulo Correia de Mello. A gente está recebendo muitos comentários aqui dos ouvintes. Eu vou ler alguns para vocês poderem esclarecer, responder. O ouvinte José Norberto diz, exemplo, eu estou com 59 anos e só tenho 13 anos de contribuição. É aquela questão que a gente falou, né? Vou falar vou dizer aqui algumas falas e vocês comentam. José Macedo diz, eu sou contra o BPC, eu trabalhei desde os 16 anos de idade em eletricidade, serviço perigoso, me aposentei com 50 anos e 27 de contribuição, ganhava 7 mil e agora ganho 3 mil, porque a pessoa que nunca trabalhou e nem contribuiu para o INSS tem que receber R$900. Rosilene Galindo, no caso do funcionário público, ele quer o tempo mínimo de 25 para 60% da média salarial, é isso. Tem também aqui o comentário Adalto Souza Neto. Saiu hoje na Folha de São Paulo. TCU investiga negócios de Guedes com fundos de pensão. Como esse senhor pode imaginar trocar a Previdência
em nosso país para fundos como os que ele administra sendo investigado por mau uso. E por aí vai, tem vários, mas assim, algumas perguntas aqui para vocês esclarecerem. Paulo vai falar também sobre o BCP, mas eu pediria licença, Paulo, para falar um aspecto do BCP. Sobre BPC, aliás. O benefício de prestação continuada, desculpem, que o ouvinte ele falou que acha indevido. Olha, é preciso que nós tenhamos em mente o seguinte. Embora nós estejamos falando de previdência, o benefício de prestação continuada está inserido em algo maior, que foi concebido pelo nosso Constituinte de 88, que criou um sistema de seguridade social. A Seguridade Social, ela contempla 3 vertentes. A previdência, é verdade, mas a saúde e a assistência social. Então, os benefícios de prestação continuada, não é? Ela tem essa característica. Ela é uma rede de proteção social, justamente para quem não tem condições de trabalhar, não é? O que eu vejo aí de injustiça, no caso do senhor que trabalhou em eletricidade desde 16 anos, se aposentou com 27 anos de contribuição, é o seu rendimento previdenciário terem caído bastante, mais não é? da metade. Devido à não correção nos índices devidos, não é? Por falta de cálculo de uma média que fosse mais justa, e o senhor que se aposentou com R$7.000 terminou recebendo 3.000. E isso é errado. Mas a pessoa que não tenha condições de trabalhar, não é? Numa sociedade civilizada que preza pela a valorização da dignidade da pessoa humana, a sociedade ela tem que arcar com esse ônus, sim, de dar um amparo social a essas pessoas. Então, dentro desse contexto que nós entendemos a licitude, a legitimidade, né, melhor dizendo, de um benefício desse de prestação continuada. Para os ouvintes entenderem, as pessoas que recebem o BPC são pessoas doentes que não podem trabalhar, não é isso? Olha, que tem doenças que a LOAS, aquela que eu citei no começo do programa, ela inclusive ela é muito clara quando ela fala quem tem direito ao BPC. São as pessoas que estão, a frase é até horrível, mas é a verdade, que estão em condições de miserabilidade. Uhum. Olha, quando você fala miserabilidade, são pessoas realmente que precisam. Uhum. Então, os deficientes, eles já têm, né? E as pessoas que nunca trabalharam, ou que trabalharam, mas perderam o emprego e acabaram ficando numa situação difícil. E essa condição de miserabilidade é preciso deixar claro que o BPC não é concedido a todo mundo. Primeiro, é preciso levar em consideração, uma das cláusulas para se conceder é que a renda per capita tem que ser equivalente a 1/4 do salário mínimo, que dá hoje em torno de 200 e poucos reais. Quem é que consegue viver com 200 e poucos reais? Pois é. Então, essa cidadão está na condição de miserabilidade. Por que é que eu sou contra esses 400 reais? Porque 400 reais também é miserabilidade. Um salário mínimo você já não vive bem, tá certo? Imagine uma renda per capita de 200 e poucos reais. Sim. Então, eu não sou contra o BPC. Eu sou contra esse lance dos 400 reais, que isso aí é um absurdo, tá certo? Agora, em relação à pergunta da outra ouvinte sobre 25 anos para o servidor público e 60% da média salarial. Não é 25 anos apenas, é 25 anos de serviço público, mas não é 25 anos de contribuição. Não. É 25 anos no mínimo de serviço público. Mas, na realidade, pelas regras impostas, o servidor público também vai necessitar de 40 anos de contribuição também. E ainda tem o problema dos 5 anos no cargo. Exatamente. São Ele é um 25, é um conjunto. São Sim. 40 anos de contribuição ao todo, das quais pelo menos 25 anos no serviço público e que, no mínimo, 5 anos no cargo onde ele vai requerer a aposentadoria. Ou seja, não é excludente uma e outra, é
alternativas que são concomitantes, ou seja, é preciso ter 40 anos de contribuição, mais 25 anos de serviço público, mais pelo menos 5 anos no cargo. Os 40 para ter aposentadoria integral. Sim. Porque a regra é os 62 mulheres, 65 homens. O tempo de contribuição no serviço público e o tempo de contribuição no cargo. Entendeu? Porque 40 anos realmente é a regra para todo mundo. Só chega a 100% quem tiver, certo? Quanto ao cidadão, aproveitando a oportunidade, quanto ao cidadão da aposentadoria insalubre dele, na verdade, a gente sabe que toda aposentadoria, quando a pessoa se aposenta, ela cai um pouco, porque é média, certo? Quando ele se aposentou, ele estava na regra hoje, que a média é 100%. A aposentadoria insalubre não tem fator previdenciário, 100% da média, e o que deu ele ganhou, certo? Sim. Se ele ganha acima do salário, do limite máximo, ele também só vai se aposentar até o limite máximo. E essa média provavelmente não vai dar o limite máximo. Porque se você for olhar, de julho de 94 para cá, raramente uma pessoa já começa com um salário lá em cima. Eu, por exemplo, quando comecei com um salário mínimo e meio. Tá certo? Então, se for fazer a média de julho de 94 para cá, com certeza ele vai ter períodos ali que ele está ganhando abaixo do limite. Perfeito. Então, essa média vai cair. Sim. Agora, com certeza, é 100% da média. Agora, quando ele falou aí que ele ganhava 7 mil, né? Se não falha a memória, aposentou-se e houve queda. Sim. Como o salário 7 mil, ele não se aposentaria hoje com 7. Porque o limite máximo hoje é em torno de 5.800 e um pouquinho aí. Ele não se aposentaria. Esse 5.800 também eu acredito que poderia não dar, se ele já começou de julho de 94 para cá com um salário abaixo do limite. Então ele ia ter uma queda, certo? Então digamos que ele caísse para 4 mil e pouco, a média deu 4 mil e pouco, exemplo. Se ele está ganhando hoje 1.000 e pouco, alguma coisa está errada, 3 mil e pouco, alguma coisa pode estar errada dentro da Previdência, cabe ele rever isso, é só ele procurar um advogado previdenciarista e verificar a situação. Porque realmente tem muita gente com salário, com uma aposentadoria defasada, alguns por erro realmente do sistema. Para você ter uma ideia, eu vi essa semana, não sei se é verdade, eu vou até pesquisar, que o fator previdenciário, isso foi que eu vi no YouTube, o fator previdenciário, ele calcula, considerando o tempo de contribuição, só o número inteiro. Então, se você tem, digamos, 35 anos, 10 meses e 8 dias, eles eliminam os 10 meses e 8 dias e consideram 35. E se isso for verdade, tá errado. Tá errado. Ele tem que transformar tudo isso em dia, dividir por 365 dias para ter realmente em ano e aí aplicar o fator. Se o INSS está calculando pelo inteiro, está errado. Cabe ao segurado questionar isso na justiça, tá certo? Bom, que outras questões são importantes para alertar o ouvinte sobre essa proposta dessa reforma da Previdência? E, além de tudo que a gente já falou aqui. Uma questão que muito me angustia, né, nessa reforma da Previdência primeiro, é que ela, ao meu ver, ela atinge todos os segmentos da sociedade. Embora a propaganda oficial, né, venha no sentido de combate a privilégios, não é isso que a gente observa. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui um estudo que desse alegado 1 trilhão e 100 milhões de reais, que é a economia esperada pelo governo, né, federal, 897 bilhões desse 1 trilhão e 100 milhões vem das pessoas que recebem até 3 salários mínimos, ou seja, do regime geral da Previdência. Então, o grande prejudicado disso não são os alegados beneficiários, não são os servidores públicos, nada, que o grande ônus dessa reforma da Previdência está no sistema geral de Previdência. Claro que tem ônus para todos, tem, mas o peso maior está ali. Por isso que nós nos insurgimos contra essa reforma, porque eu não vejo ela beneficiar nenhum segmento e não vejo em que isso vai beneficiar o país. Tem mais essa. Então,
ela ataca direitos dos trabalhadores rurais, ataca direitos das pessoas que fazem jus aos benefícios de prestação continuada, ataca fortemente os trabalhadores da iniciativa privada, sobretudo, Sim. e ataca também os servidores públicos, que uma coisa que deve ser entendida na previdência do servidor público é que o servidor público, a contribuição dele, previdenciária, é sobre o total da remuneração, diferentemente do que ocorre no regime geral de previdência, ou seja, no INSS, que o limite máximo é o teto de R$ 5.800, não é? Sim. Então, na realidade, o trabalhador que está ligado ao regime geral de previdência, a contribuição dele é sobre este limite. O servidor público, seja ele municipal, estadual ou federal, ele recolhe sobre o total da sua remuneração. Então, porque o servidor ganha, por exemplo, R$10.000. Sim, ele recolhe sobre R$10.000. A alíquota que ele paga é sobre os R$10.000, né? Sim. Então, é isso um pouco de mito, né? Um pouco não, bastante mito que se cria em relação a isso. E ainda mais coloca os servidores públicos como inimigo do Estado. Do né? Estado, exatamente. Isso. Aí eu pergunto, e o Estado, suas ações se materializam através de quem? Se não é do servidor público. Então, essa o que é que a gente deveria realmente, uma reforma da Previdência que realmente quisesse corrigir, atacar os problemas, corrigir distorções, o que é que deveria fazer, na opinião de vocês? Olha, eu sempre fui de opinião de que, primeiramente, ele deveria rever os seus programas, certo? Por exemplo, o caso das renúncias fiscais. Sim. Isso é um problema seríssimo, gente. Porque as renúncias fiscais tem empresas sendo beneficiadas de forma agressiva. E durante longos anos, 30 anos, 40 anos, por aí, né? Por exemplo, o que são renúncias fiscais? São isenções que o governo concede, certo? Para fazer face interesses dele. Tudo bem. Aí você vai para renúncias fiscais. Quem são os detentores dessas renúncias fiscais? Tem uma que eu critico veementemente, que são as entidades filantrópicas. O governo está deixando de receber muito dinheiro nessas renúncias fiscais, na desoneração da folha, na DRU. Essa DRU, gente, é um assalto, gente. Sim, essa DRU que é a desvinculação. É da Receita da União. Receita da União. Então, veja, na renúncia você tem as entidades filantrópicas. Nós precisamos ver, de fato, quem são as entidades filantrópicas no país. Gente, é um absurdo. Aqui em Pernambuco, que na verdade o nome não é entidade filantrópica, é entidade beneficente de assistência social, que pratique filantropia. Mas ela tem que praticar. Então ela tem uma série de requisitos para poder se beneficiar. Mas se você for olhar aqui no Brasil, mais precisamente em Pernambuco, eu não vou citar aqui, fica chato. Mas nós temos aqui hospitais ricos, já dá para entender, que é entidade filantrópica, escolas onde só estuda a classe média, gente. Como entidade filantrópica. Meu filho estudou numa escola classe média, tá certo? Graças a Deus eu tive condição de botá-los. Mas eu chegava lá para apanhar meu filho, eu nunca vi um filhinho nem um operário lá. Que entidade filantrópica é essa? Tá certo? Outra coisa que eu acho absurdo, os exportadores de produção rural. Sim. Gente, do agronegócio. Esse para mim também é outro absurdo. Não devia ter renúncia fiscal para esse pessoal. Por quê? Quer dizer, esse setor não precisa pagar a previdência. Eles gozam realmente desse privilégio. Isso é que eu chamo de privilégio. Por que eu sou contra o exportador de produto rural? Porque se você for olhar, quem é que exporta? São os grandes exportadores. Sim. Você não vai ver um pequeno produtor rural exportar. Quem vai exportar são esse pessoal que tem não sei quantos mil hectares de terra. Uma pessoa com 300 hectares, 500 hectares, esse cara vai exportar? Não vai. Então, um cidadão desse é o rei da soja, é um beneficiado. Sim. Outra situação, o de tecnologia da informática, certo? Da informação, também goza dessa situação. Comunicação também goza. Mas comparar tecnologia de informática com entidade filantrópica e exportação, o absurdo é muito grande, gente. O volume é muito grande, né? Outra coisa, o caso do ADRU, certo? O que é a DRU? Que essa DRU já vem desde o governo FHC.
Sim. Ela tinha um outro nome, passou por vários nomes e chegou aqui em DRU. O que é a DRU? Desvinculação da Receita da União. Essa daí, para mim, eu considero, a minha ótica, e o João Hélio, que é professor de Direito Tributário, que me corrija, eu considero isso uma atitude inconstitucional. Por quê? Porque permitiu ao governo hoje poder tirar 30% da Seguridade Social para outras atividades. Onde ele entender que... Por exemplo, tirar da Seguridade Social para pagar o serviço da dívida. Da dívida. E veja Pronto. que incoerência. E ainda mais um detalhe. Se você for olhar a Seguridade Social, que nós, como ele já falou, assistência. Né? Saúde e Previdência. A Previdência, que eu já tinha falado anteriormente, não se pode tirar um tostão dali, a não ser para pagamento de benefício e a taxa de administração. No momento que você tira 30% dali, você está desviando dinheiro. Isso é inconstitucional. Tá certo? Qual é a incoerência, João Hélio? Olha, veja uma coisa. É interessante, você veja que a reforma da Previdência, esta reforma, veja só, eu não estou aqui dizendo que nós somos contra toda e qualquer reforma. Nós fomos contra a reforma apresentada no governo Temer, somos contra radicalmente a esta proposta. Nós, como cidadãos, não estou aqui nem falando como líder sindical, não estou falando como cidadão brasileiro. Eu me proponho a discutir reforma da Previdência, mas uma reforma séria, uma reforma que não venha em detrimento da sociedade, para beneficiar grupos econômicos, notadamente grupos financeiros. Mas veja o que é que acontece. Se nós observarmos como a coisa é conduzida, nos é vendida a imagem de que se o Brasil não fizer essa reforma urgentemente, esta que está posta na mesa, o Brasil não vai se desenvolver, o crescimento vai ser pífio, o PIB, em vez de crescer 2,5%, vai crescer menos de 2%, se crescer. E que não terá dinheiro para pagar não terá dinheiro para pagar a aposentadoria, nem nada. Mas aí eu peço que as pessoas analisem o seguinte: olhem o orçamento da União anual. 40% do orçamento da União é consumido com o serviço da dívida, ou seja, com a rolagem da dívida, pagamento de juro, uma pequena amortização que é feita, porque eu digo pequena, porque a dívida só faz crescer, então na realidade a gente está se endividando para pagar juro, a gente está tomando empréstimo para pagar juro. 40% do orçamento da União é o serviço da dívida. Agora, se nós observarmos quanto a União gasta com saúde, educação e segurança, essas três rúbricas juntas, não chega a 8%. Dá 7 ponto alguma coisa, 7,6, 7,7. Então, observe, arredondando para 8, que nós gastássemos 8% com saúde, mais educação, mais segurança, não é 8% para cada um não, viu, gente? Sim. 8% para os três. Soma. Seria 5 vezes o que nós gastamos com isso, nós pagamos de juros anualmente. Então, se nós gastamos 8% do nosso orçamento anual na União, com essas três coisas que eu acho que são as principais despesas públicas, saúde, educação e segurança, veja o absurdo. E isso ninguém aceita fazer, por exemplo, uma auditoria da dívida. Eu não estou aqui pregando um calote, não. Estou pregando o seguinte, que vamos botar em pratos limpos essa situação da dívida, de onde, quem são os credores realmente disso aí? Qual é a forma de negociação? Quanto está pagando de juros efetivamente disso? A quem? Aí diz, não, o problema é a Previdência. Mas sabe quanto é a Previdência no orçamento da União? 22%. Aí eu pergunto a vocês, mesmo que fosse verdade, que não é, tudo alegado pela a União, pelo governo federal, né, pelo senhor Paulo Guedes, com relação a essa questão da Previdência. Qual seria mais urgente abordarmos? Seria a questão da dívida pública ou a questão da Previdência? Porque a Previdência, gente, ela é um leque social. Veja, nenhuma sociedade moderna, civilizada, ela pode prescindir do amparo previdenciário, não é? É impossível. Mas
E esse dinheiro que nós sugamos do povo brasileiro para rolar essa dívida? Por que que a gente, todo mundo, quando se fala em auditar isso, colocar isso em pratos limpos, é como se fosse algo inexpugnável, um segredo que ninguém... Há um impedimento total que essa agenda, na realidade, entre no debate público. Mas quem essa pauta paga isso? Quem paga essa conta? Quando se diz o governo federal, somos todos nós. Sou eu, é cada um dos seus ouvintes aqui. Ah, o cara diz, mas eu só ganho um salário mínimo. Mas, meu irmão, é você mesmo que está pagando. Mais ainda, por isso aí. Inclusive, há outra distorção terrível que é na questão do tributo no consumo, né? Exatamente. O pobre pagar o mesmo imposto que o rico. Eu falei há pouco que o governo federal, né, o atual governo, ele pretende fazer uma economia, pelo menos alega, uma economia de 1,1 trilhão em 10 anos com esta reforma. Eu proponho aqui, aliás, não sou nem eu que proponho, é a FENAFISCO junto com a Anfip, né? Se nós tivéssemos uma reforma tributária, por exemplo, que viessem a tributar corretamente, aí sim, atacar privilégios é isso. Não é tirar do pobre, da pessoa em situação de miserabilidade, como são as pessoas beneficiárias desses benefícios de prestação continuada. Mas se nós passássemos a tributar lucros e dividendos, né? Quanto, por exemplo, as pessoas que recebem acima de 320 salários mínimos por mês, elas têm uma carga efetiva do imposto de renda de apenas 6,36%. Mas por que isso? Se a alíquota máxima é 27,5%, por que é que elas só pagam 6,36%? É porque uma pessoa que tem esse nível de rendimento, a grande parte do rendimento dela é através da distribuição de dividendos e de lucros, que são isentos. Essas pessoas não pagam imposto de renda. Então, na prática, quem aplica em ações, os grandes que aplicam em ações, não pagam imposto. Os grandes executivos, por exemplo, se eu tivesse uma renda hoje de 320 salários mínimos e fosse, por exemplo, contratado por uma empresa, ela não ia me contratar como empregado. Ela queria que eu abrisse uma empresa, chamada de pejotização, uma pessoa jurídica, e ela contrataria a minha pessoa jurídica. E os dividendos que eu recebesse dessa pessoa jurídica, que sou eu mesmo, no caso, elas seriam isentos de imposto de renda. Se eu fosse empregado, eu pagaria 27,5%. Então, o que é que acontece? Se nós tributarmos as pessoas que ganham acima, por exemplo, de 40 salários mínimos mensais, as pessoas que ganham acima de 320, com alíquotas um pouco maiores, por exemplo, passasse a 35%, quem ganha entre 40 e 60 salários mínimos, e a 40% quem ganha acima disso, nós teríamos 1,5 trilhão em 10 anos. Ou seja, recuperaria o que e em vez de atingir 35 milhões de pessoas, como é o caso da reforma da Previdência, eu só iria atingir 750 mil. Nossa. Veja a diferença. Eu estou fazendo uma reforma da Previdência para atingir 35 milhões de pessoas. Sim. A grande maioria pobres e até, como o Paulo disse, uma palavra até desagradável da gente dizer. Não é, digo isso com nenhuma intenção de atingir nem de magoar ninguém, mas pessoas em condições de miserabilidade. Quer dizer, o que a lei diz. Pessoas, é a lei que diz, né, Paulo? É aquelas pessoas que estão numa situação que não é condizente com a dignidade humana. São 35 milhões de pessoas. Eu vou querer atingir 750 mil. Estes, sim, são privilegiados. E não servidores públicos, Barnabé. Pois é, então muito bom. Quando João Hélio coloca atacar privilégios, olha aí onde estão os privilégios. Eu só queria falar um item aqui que é muito importante. Sim. Que foi abordado, é o problema da pensão, né? Sim. Que a pensão hoje, ela do regime geral, é 100% respeitando o limite máximo. E a proposta atual, ela quer parcelar, dividir essa pensão por cada dependente. 60% e mais 10% por dependente, certo? Sim. E sem o direito à reversão.
Ou seja, se uma pessoa hoje, a pensão, digamos, é R$4.000 e for dividir para 5 dependentes, vai dar 800 para cada um. A proporção que cada um dependente for completando a maioridade, ele vai caindo fora e esse dinheiro não é revertido para a pensão. Vai chegar um ponto que quando todos caírem e ficar somente uma pessoa, ele pode ficar abaixo do salário mínimo. Que horror. Isso não pode acontecer. Muito obrigada, Paulo Corrêa de Melo, da Anfip, muito obrigada. João Hélio Coutinho, do Sindifisco e professor de Direito Tributário. É importante dizer que a CUT lançou recentemente a plataforma do Aposentômetro. Dentro dela, o contribuinte pode inserir suas informações de tempo de contribuição e idade para calcular quando poderá se aposentar no sistema atual e comparar no sistema proposto pela reforma da Previdência. O Aposentômetro está disponível no site aposentômetro.org.br. Funciona muito bem. Eu mesma fiz o teste e fui muito bem informada sobre minha situação. Bom, a gente vai encerrando o programa de hoje. Agradeço demais aos nossos convidados. Esse programa foi produzido por mim, Paula Reis, Vitor Aguiar e Guilherme Falcão. Nas redes sociais estiveram Carol Torpe e Vitor Aguiar. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.